Olá, sejam muito bem-vindos. Continuando agora o nosso curso aqui de controle, vamos trabalhar agora então com as nossas funções de transferência em série, né? Depois paralelo, feedback e assim por diante. Bora então entrar lá no nosso Google Colab, né? Relembrando, vamos começar com um novo notebook aqui. Vou começar do zero, todos os nossos detalhezinhos para a gente usar essa aula também para relembrar alguns pontos, né? Então, a primeira coisa que a gente tinha é que instalar, então, nosso código, né? Nosso módulo aqui de controle, pip install control. Joia? Então, primeiro códigozinho que a gente vai gerar, né? Ele vai conectar aqui a primeira vez que a gente roda, demora um pouquinho mais, né? Que ele conecta o sistema, vai alinhar, né, todos os detalhezinhos. Se vocês forem ver aqui em cima, ele está lá conectando o nosso, né, o sisteminha no Google Colab. Então, a primeira vez que a gente dá o run, demora um pouquinho mais. Para vocês que querem um pouquinho mais de agilidade, lembrem-se, vocês têm a opção também de instalar e começar a utilizar o próprio Jupyter Notebook. Esses nossos casos funcionam perfeitamente para vocês jogarem, né, e rodarem no Google, né, no nosso Jupyter Notebook, perfeito? Então tá aqui, tá lá rodando, instalou, rodou bonitinho, novo código de texto. Então a gente vai ter então que importar, lembramos, importamos a biblioteca control, que a gente acabou de instalá-la, né? E vamos importar também a nossa famosa matplotlib, né? Que nós vamos, né, utilizar o matplotlib.pyplot.splt, né? Que a gente usa para facilitar a nossa vida, não precisar ficar escrevendo todas as vezes assim. Joia? Então, lembrando, o próximo passo que a gente tem é justamente a gente definir o S, né, nas nossas sistemas, então aqui na base aqui domínio de Laplace. Joia? Então, S vai ser igual a control.tf transfer function, né, função de transferência, e o Szinho. Então, toda vez que eu escrever S, ele vai entender como uma variável, né, do domínio de Laplace, tá joia? Então, vamos agora relembrar aqui um pouquinho, pessoal, o que eu quero colocar aqui para vocês. Nós, então, vamos relembrar um pouquinho agora as nossas associações em série, né, e em paralelo, tá joia? Então, vamos dar uma olhadinha agora no nosso PowerPointzinho aqui. Vamos ver? Então, vamos lá. As nossas básicas, né, as nossas conexões básicas que a gente tem dos nossos sistemas de controle, a gente tem, então, primeiro, a nossa famosa conexão em série, tá joia? Onde a gente tem dois blocos, né, duas funções de transferência sendo trabalhadas em série. Essa que a gente vai ver agora, então, no nosso, né, sisteminha, o que a gente vai trabalhar, então, com as nossas funções em série. Então, vamos lá ver como que a gente liga aquela função G1, né, bloco G1 com o bloco G2, tá bom? Então, vamos criar aqui, exemplo, um bloco G1, e eu vou fazer uma coisinha legal. Muitas vezes, né, a gente começou a criar só uma função simples, uma função de primeira ordem, né, um ganho, um K sobre tal S mais 1. Vamos ver como que a gente pode gerar, né? Muitas vezes a gente vê, né, nos nossos processos, exemplo assim, né? Muito bem, né, comum a gente encontrar sistemas dessa maneira, né? Tipo S-4 vezes S-7 no numerador, e aí eu tenho um polinômio aqui que vai ter no denominador S mais 5 vezes, exemplo, S mais 7, tá joia? Então a gente tem aqui o nossa função de transferência G1, ok? Ó, vou pôr aqui G1 para a gente dar uma olhada o que a gente está gerando, tá bom? Então geramos a função de transferência G1, aqui uma função, né, segunda ordem, tá bom? Então vamos pegar uma função agora, exemplo de primeira ordem, vamos chamar G2, vamos chamar aqui exemplo 12 dividido por 50 vezes S mais 1, tá joia? Então gerei uma segunda função de transferência G2, legal? E aí o que eu quero trabalhar agora aqui com vocês, né? Então lembrando, vamos lembrar lá o PowerPointzinho aqui, ó, vamos lá. No nosso PowerPoint, né, a gente tem então duas funções, né, G1 e G2 ligados em série. Vamos ver como que vai dar a minha função de transferência deste nosso sisteminha, tá bom? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Então, bem simplesinho, bem fácil da gente trabalhar, joia? Então vamos criar o nosso sistema, o nosso sys, vai ser o quê? Então o que nós vamos fazer? Control ponto séries, tá? No plural que a gente tem, tá? Em série.
ok? E aí nós vamos linkar a minha função de transferência G1 com a minha função de transferência G2. Lembrando, então, que quando nós temos dois sistemas em série, o resultado, né, a multiplicação desses dois, né, blocos, duas funções de transferência. Legal? Então, lá, G1, né, então, control.series, vírgula G1, o primeiro bloco, vírgula G2, o segundo bloco. Legal? E aí eu posso, por exemplo, né, então agora que eu tenho meu sistema, a gente poderia, por exemplo, fazer a nossa função degrau que a gente já viu. Então, t, y, então eu vou guardar os resultados num vetor t, depois num vetor y, né? Quando a gente põe o step response, ele vai me dar uma resposta, né? Onde eu tenho dois vetores. O tempo, então, né? E o valor da variável y no domínio do tempo. Então, a gente sai do domínio Laplace e entra no domínio do tempo aqui o resultado. Então, é control.step_response, joia? E o nosso sys, que é o nosso sisteminha. Legal? Feito isso, então rodei o nosso caso. Opa, o que a gente pôs aqui errado? Coloquei aqui um pouquinho errado aqui no meu sistema. Eu pus 2 underscore aqui. Acho que foi isso. Control.step. Ah, agora sim. Joia. Opa. Abrindo o código aqui, nada a ver. Joia, agora nós temos aí a resposta, certo? Tinha colocado um 2 underscore aqui em vez de 1 aqui, aí não dá certo. Joia? Temos agora nesse sisteminha, eu posso fazer um plt.plot, e aí eu vou ter, exemplo, t, y, né? E eu vou plotar a resposta do meu sistema. Legal? Claro que vocês podem incrementar, colocar os grids, colocar os labels, colocar o título, tudo bonitinho. Vocês já sabem como fazer isso. Eu vou deixar o código aqui do nosso sisteminha, esse cara completinho aqui, para vocês darem uma olhada na sequência e tirarem as suas dúvidas finais, tá bom? Vamos que vamos. Próximo, vamos trabalhar os sistemas em paralelo.